Oi pessoal, tudo bem? Eu recentemente recebi uma pergunta aqui pelo Instagram que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês. Acho que pode ser pertinente para algumas outras pessoas. Uma moça jovem de 36 anos me escreveu que ela tem uma cirurgia agendada para endometriose profunda e ela está em dúvida se ela deve ou não congelar os óvulos dela antes da cirurgia. Então a opção seria congelar os óvulos e operar, ou operar e depois tentar engravidar naturalmente. E ela me deu mais uma informação. Ela fez um exame de sangue chamado hormônio antimileriano e o valor foi de 2,36. Por que essa dúvida é interessante? Por que é interessante a gente conversar sobre isso? Porque a endometriose é uma doença que pode afetar os ovários. E ela pode formar cistos nos ovários que são chamados endometriomas. Os ovários são os grandes armazéns dos óvulos. E os óvulos eles não se formam depois que a mulher nasce. Então, toda mulher nasce com um estoque de óvulos nos ovários e esse estoque vai sendo usado durante a vida até chegar uma hora que ele acaba. Quando acontece de formar um cisto no ovário, principalmente um cisto de endometriose, um endometrioma, parte desses óvulos que estão estocados no ovário pode ser perdida e eles não vão se renovar. Então, o estoque de óvulos pode diminuir. Mas quando a gente vai operar a endometriose, particularmente esses cistos de endometriose, por mais habilidoso que o cirurgião seja e mais delicado que ele seja, é possível que haja um comprometimento a mais desse estoque de óvulos, porque o cisto fica muito aderido ao ovário e muito próximo a essa região onde os óvulos ficam armazenados, que é bem na superfície dos ovários. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia para endometriomas muito grandes, cistos grandes de ovário, a gente sempre fica com essa preocupação. Será que o estoque de óvulos daquela pessoa vai se reduzir muito depois da cirurgia? E se essa é uma pessoa que ainda quer engravidar, isso pode ser relevante. O que a gente leva em consideração, então, para propor ou não um congelamento de óvulos antes de uma cirurgia de endometriose? Primeiro, se é uma pessoa que ainda quer engravidar depois da cirurgia. Só faz sentido congelar o óvulo se a pessoa pensa em ter uma gravidez no futuro. Segundo, qual é o estado da reserva ovariana dessa pessoa antes dela fazer a cirurgia? A gente tem alguns indícios por exames, seja exame de sangue, por exemplo, o hormônio antimileriano, ou às vezes por exames de imagem, por exemplo, a contagem de folículos no ultrassom, de como é que está mais ou menos esse estoque de óvulos. E se esse estoque já estiver mais reduzido, aí sim é interessante a gente congelar com certeza os óvulos antes da cirurgia. E em terceiro, qual é o tamanho dos cistos de endometriose e quantos eles são? Quanto maior os cistos de endometriose ou quanto mais cistos essa pessoa tem, maior vai ser o impacto da cirurgia sobre o estoque de óvulos e aí talvez possa ser mais interessante congelar os óvulos. E por fim, existe um último aspecto que a gente leva em consideração para propor ou não o congelamento, que é os ovários, do jeito que eles estão antes da cirurgia, então com os cistos de endometriose. Eles são acessíveis para a gente fazer a coleta dos óvulos? Então a gente tem que fazer um exame de ultrassom para ver a posição desses cistos em relação à posição onde os óvulos ficam e ver se é possível, sem ser muito agressivo, colher os óvulos sem retirar o cisto de endometriose. Às vezes, a endometriose, como causa muitas aderências, ela pode deslocar a posição dos ovários por aderências e fazer com que seja muito difícil a gente pegar um óvulo antes da cirurgia. Então a gente leva em consideração esses 4 elementos para propor ou não o congelamento de óvulos antes da cirurgia e, sem dúvida, pode ser uma estratégia muito interessante para algumas pessoas e é algo que a gente vem fazendo bastante ultimamente. Tá bom? Até uma próxima, um forte abraço para vocês.